Olá, pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Executive Sponsor do BAN também, então, obrigado aí, Lessa, pelo convite, tá? E para mim é muito importante estar aqui, porque o Reactor é a casa que eu ajudei a criar e trazer para o Brasil. Então, eu sou o padrinho dessa iniciativa, né? Então, a gente está aqui muito orgulhoso de o sonho que a gente vê lá num PowerPoint, numa ideia, se tornar realidade. Então, esse, inclusive, é como eu gostaria de abrir a palestra sobre empreendedorismo, porque empreendedorismo também tem o intraempreendedorismo, que a gente faz também dentro das empresas, né? A gente tem que, vocês veem o mapa ali, que tem vários países, o Brasil não estava naquele mapa global, a gente colocou o Brasil no mapa global. Então, esse é um objetivo muito importante que a gente tem, de botar o Brasil no radar global, né, de empresas, de startups, de unicórnios, de projetos como o Reactor. Então, esse é o objetivo que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, tá? Eu sou o líder da área de Digital Natives, unicórnios, que se relaciona com as empresas digitais do Brasil, e também eu sou o head da Microsoft Participações, um veículo de investimento que criamos no Brasil para fomentar o ecossistema de empreendedorismo. No final, vocês vão ver o que a gente já está fazendo com isso, tá? O que eu queria falar um pouquinho da minha história, né? Então, estamos falando aqui de empreendedorismo, né? Então, eu, na faculdade, sou engenheiro de computação, vendo as histórias aí do Bill Gates e Steve Jobs, olhando que eles criaram uma empresa na casa dos pais, na faculdade, falei, legal, posso ter minha empresa também. Então, eu tive minha empresa. Aqui sou eu, aqui em 95, a revista Veja, que existe até hoje, falando cabeça de empreendedor. Então, eu falo de empreendedorismo há mais de 20 anos, tá, gente? Tá? Só para vocês verem. E a gente ia abrir uma empresa de educação à distância. Naquela época era uma novidade, né? Depois do Covid, todo mundo treina à distância, né? Isso aí é todo. Mas lá atrás, o comum era ter treinamento presencial mesmo, numa sala de aula, num material impresso, tendo que viajar, você morava fora da cidade, você tinha que pegar um avião, ou um ônibus, ou um carro para vir. E a gente criou esse modelo de treinamento à distância, e foi um grande sucesso. Grandes clientes, a gente teve clientes do mercado financeiro, do mercado de óleo e gás, no Brasil, no mundo, e aí, como todo empreendedor, quer conquistar o mundo. E aí, a gente recebeu investimento de risco, naquela época era raríssimo. Primeiro era raro ser empreendedor, todo mundo falava que você vai morrer, vai falhar, não vai conseguir ter sucesso. Então, a vida de empreendedor é essa. E quer também se motivar com conquistar o mundo. Então, eu recebi investimentos aqui no Brasil e também a gente fui para os Estados Unidos e recebi investimentos lá para abrir os escritórios em outros países. Então, abri 8 países. Então, abri Estados Unidos, Chile, México, Argentina, Colômbia, Venezuela. Então, para mim foi muito bacana ter a minha empresa em vários países. Meu primeiro cargo, eu fundei a empresa, já fui alçado para CEO direto, então eu fui o presidente da empresa, tive que aprender muito, porque eu estava recém-formado da faculdade. Quando eu me formei da faculdade, eu já tinha uma empresa de $1 milhão de faturamento, com mais de 20 pessoas trabalhando para mim, e uma responsabilidade enorme. Cheguei a ter mais de 250 pessoas trabalhando para mim nesses países todos. Uma longa história curta, a gente veio o estouro da bolha, vocês sabem que ano de 2000 teve o estouro da bolha, a gente estava muito alinhado para a gente fazer nosso plano do IPO, a gente estava tinha investidores apoiando, mas estourou a bolha, ninguém faz IPO, e aí, como todo empreendedor, tem que fazer uma saída, pensar um plano alternativo, né? E a gente vendeu a empresa para a Xerox Corporation por vários milhões de dólares. E isso me fez com que eu pudesse fazer o que eu quero da vida. E aí, uma das coisas que é importante, que eu falo para todos, é o give back. É a gente tentar ajudar os outros a conquistarem o que a gente conquistou, porque a gente também recebeu ajuda. A gente também foi apoiado, a gente também recebeu consultoria, mentoria, treinamento, capacitação. Então, com esse objetivo, eu aceitei o convite da Microsoft, de vir para a Microsoft, para exatamente criar essa área de fomento ao empreendedorismo, a fomento das startups, a fomento das empresas que se relacionam com a Microsoft, né, os ISVs, Independent Software Vendors, e daí criei várias áreas na Microsoft.
Então, essa história que eu estou falando para você, eu gosto também de falar que, além de você ter virado o livro aqui, tem o Vejo dos Sonhos, são 10 histórias de empreendedorismo, Localiza, que vocês conhecem, Forno de Minas, que vocês conhecem, um capítulo para cada um, tem um capítulo que conta a minha história. Mas eu gosto de falar George Washington University, MBA, usando o caso do Brasil para estudar lá fora. Então, a gente aqui estuda os casos americanos, né? Lá eles estudam o meu lá. E aí, Thunderbird, lá nos Estados Unidos, usando o meu caso. Então, eu gosto de mostrar isso para botar o Brasil no radar. Lembra que eu comecei falando botar o Brasil no radar? É assim que a gente bota o Brasil no radar. E hoje, na Microsoft, como eu falei, eu construí, né, vários projetos muito bacanas. A primeira é a criação da holding de investimentos, a Microsoft Participações, a primeira holding de investimentos do mundo foi criada aqui. E isso para criar esse fomento ao empreendedorismo, fundos de investimento. A gente já criamos e investimos em 2 fundos de investimentos no Brasil. O mais recente deles foi criado em 2020 para fomentar empreendedorismo feminino, startups que tenham pelo menos uma mulher no capital social e também como C-level, uma posição na diretoria executiva. Então, foi o primeiro fundo da América Latina que obrigatoriamente e intencionalmente dedica a obrigatoriedade de ter uma mulher nisso. Então, isso também ajudou a ser criado várias outras iniciativas de fomento ao empreendedorismo feminino, porque, infelizmente, só 2% dos investimentos de risco do mundo vão para startups que têm mulheres. 98% vão para startups que só têm homens. Isso no mundo. Aqui também. A média é igual. Tá? Então, foi por isso que a gente criou essa iniciativa. Então, por causa de todas essas iniciativas, eu gosto de botar o Brasil no radar em 2017, eu ganhei o Rising Stars, que é uma competição com o mundo inteiro, escolhendo os 250 melhores profissionais do mundo. Essa é a primeira barra, né, competindo com mais de 10 mil pessoas no mundo todo. E agora, em 2024, eu recebi o Emerging Leader, que agora é o top 50 do mundo na minha área. Então, pouquíssimos brasileiros chegaram nisso. Por que eu falo isso? Não por mim, para incentivar vocês. Porque eu competi com chinês, eu competi com indiano, eu competi com americano, eu competi com todo mundo. Que vocês olham e dizem, nossa, como é que a gente vai competir com alguém lá fora? Não tem, porque o brasileiro é criativo, é inovador, ele sabe lidar com resiliente, problema, inflação, mudança. O Brasil é assim, né? A gente está acostumado. Então, eu incentivo vocês, todos vocês, a se motivarem com isso, para vocês poderem criar as suas histórias, vocês poderem subir aqui no Reactor daqui a alguns anos e contar para os outros as histórias de vocês para motivar, porque muitas pessoas, a gente só tem as coisas negativas. Quebrou, faliu, não deu certo. Então, pelo menos aqui eu quero mostrar que dá para dar certo. Eu aceitei o convite da Microsoft porque a missão da Microsoft conecta muito comigo. Né? Quando a gente fala que é empoderar cada pessoa e cada organização no planeta conquistar mais, eu leio pessoa, empreendedor e empreendedora, e leio organização, startup. Olha que bacana, né? Então, isso para mim foi super importante para eu poder me conectar com a empresa. Então, o Satya fala muito isso quando ele assumiu, que ele fala o seguinte, você tem que fazer com que você se realize os seus sonhos, os seus objetivos na Microsoft. A Microsoft tem que ser esse motivo de você estar trabalhando. Muito maior do que seu salário, seu cargo. Isso é muito maior. E isso é o que eu penso hoje. Quando eu falo que eu estou motivando, estou aqui com vocês, eu estou falando aqui para 30, 40 pessoas. Imagina que vocês se motivam e criam 30, 40 negócios. Daqui a pouco tem 30, 40 unicórnios no Brasil, a gente sai de 18 para 40. Olha só, dobra o número de unicórnios no Brasil. Olha que maravilha. Né? Então, esse para mim, é o mais importante de estar fazendo o que eu faço hoje. Né? Esse poder de influenciar e exponenciar o crescimento do Brasil e o impacto que a gente faz no país. Já adianto a primeira pergunta que sempre me faz, eu já trouxe aqui para o slide, porque toda hora me faz essa pergunta. O que me inspira atualmente? Você já teve uma empresa, já vendeu por milhões de dólares, já fez um monte de coisa. Por que te inspira hoje? Primeira coisa, eu sempre falo do valor compartilhado, que tudo que eu estou falando tem artigos, tá? Vocês podem olhar aqui do Porter, que é uma pessoa mais famosa, que repensa o capitalismo e valor compartilhado. O que é isso? Tem que ser bom para mim, tem que ser bom para a minha empresa, tem que ser bom para a sociedade, tem que ser bom para o mundo.
Se você pensar assim, tudo vai ficar muito mais fácil. Então, essa é uma coisa muito importante para vocês falarem. É o ganha-ganha, né, que a gente tem que pensar. Tornar o capitalismo mais criativo, que o Bill Gates falou no Time. Obviamente, uma empresa visa lucro. Isso é o core, é o mais importante. A empresa, ela não é filantrópica, ela visa lucro e tem que dar lucro. Isso é o normal. Mas o que você pode fazer além disso? O que você pode fazer para melhorar a educação, gerar diversidade e inclusão, gerar impacto no seu país, mudar a sociedade? Então, essa é o exemplo que ele fala, vários exemplos que são citados para que você pode fazer mais. Você pode não só ganhar dinheiro, mas você pode também impactar muitas coisas. A gente tem que almejar grandes desafios. Ter empresa é muito difícil. Ser um intraempreendedor também é muito difícil. Tem problemas muito importantes na sociedade. Então, você sempre tem que pensar grande, né? Isso aí é algo que eu convido a todos vocês a pensarem. Até para conectar os pontos com os desafios globais, né? Aqui a gente fala dos ODS, né? O nome em português, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a ONU criou para ter um mundo melhor até 2030, tem vários pilares muito importantes. Diversidade é um pilar, sustentabilidade é outro pilar, impacto, diminuir a poluição é outro pilar. Tem vários pilares. E são causas muito, muito importantes e muito grandes e muito difíceis de serem endereçadas de uma vez só, né? Então, isso é muito importante. O número 5 é exatamente a parte de fomento à equidade, né? Ou seja, daí veio o I, que a gente criou, para a gente conectar com esse pilar. Se a gente fizer tudo isso, a gente consegue mudar o mundo para melhor, para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, isso é o que me impacta hoje. É isso que eu conecto hoje com o que eu faço. Outro ponto importante é que hoje a indústria e o mercado não respeita a tradição. Porque eu sou grande. Vocês vão ver ali brevemente, daqui a pouco, que várias empresas grandes, né, morreram, desistiram. Blockbuster, por exemplo, era uma empresa gigantesca. Veio a Netflix e acabou com a Blockbuster, né? Então, o Satya fala que a indústria não respeita a tradição, só a inovação. Um dado importante, as 500 maiores empresas do mundo, né, que é a medição que é da americana, né, da Bolsa Americana. Se vocês olharem, 40% deixou de existir nos últimos 10 anos. Eram grandes, para não dizer que morre pequeno. O grande também morre, tá? E aí deixa de existir. E já tem um estudo da Universidade de Washington, americana, que 40% já vai morrer nos próximos 10 anos. Então, 46% já deixou de existir e 40% vai morrer. E é grande, tá, gente? Empresa de bilhões aqui, não estou falando de empresa pequena. Eu gosto de falar de empreendedorismo, que eu comparo com o ser humano, porque a gente tem que olhar do herói, aquela coisa de filme, aquela coisa que é quase que impossível de ser. Eu costumo dizer que qualquer pessoa pode ser um empreendedor ou empreendedora. Quais são as características? Primeiro, sonhar. Todo mundo sonha aqui. Depende do nível da classe social, do nível, qualquer idade, jovem, médio, terceira idade, todo mundo sonha. Então, tem ideia, todo mundo pode ter. Aprender, todo mundo aprendeu. Andar de bicicleta, nadar, aprender, estudar matemática, escrever. Então, errar, todo mundo errou. Falei de andar de bicicleta, quem não caiu, quem não se machucou. Então, é simples. Você aprende errando. É muito comum você aprender. Ninguém sabe fazer tudo de imediato. As pessoas têm um instinto de sobrevivência, sabe aquela coisa de que você não quer falhar, não quer morrer? Então, todo mundo tem isso. É natural, é do ser humano, né? Então, se você está vivo, você consegue empreender. Então, essa é a minha dica que eu queria dar para vocês aqui, para exatamente disseminar esse conceito de que empreendedor é algo sobrenatural lá dos filmes de Hollywood. Não é, tá? Qualquer um pode ser. Basta ter um sonho. E aqui eu botei as fotos, ó. Eu falei que me inspirou Bill Gates e o Steve, né? Então, olha aqui, ó, o Paul Allen e o Bill Gates criando a Microsoft lá atrás. Olha aqui o Steve Jobs e o Steve Wozniak criando a Apple.
E eu gosto muito dessa frase do Walt Disney, que diz que nossos sonhos se tornam verdade se a gente tiver a coragem de buscá-los, de ir atrás. Então, eu gosto de falar disso porque todo mundo conhece a Disney, né? Então, todo mundo quer levar os filhos na Disney, todo mundo quer ver os filhos na Disney. Então, eu gosto de falar isso porque é algo importantíssimo que ele criou. We choose to go to the moon and this the other thing, not because they are easy, but because they are hard. Aqui está a tradução, tá? Para quem não quiser. One that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win. Esse discurso eu trouxe aqui, para ser inclusivo, eu botei a tradução aqui, não precisa saber inglês, posso ler o que está escrito. É o famoso Moon Speech, o discurso da Lua. Em 1962, os Estados Unidos estavam perdendo a corrida espacial para a Rússia. O satélite foi colocado pelo Sputnik. E Yuri Gagarin foi o astronauta que foi para a órbita. Os Estados Unidos estavam muito atrás. E, para desespero, se vocês olharem lá atrás, aqui passou, quem não prestou atenção no vídeo, o Kennedy, presidente dos Estados Unidos, em 62, falou que até o final dessa década ele ia para a Lua. Ou seja, os Estados Unidos não estavam conseguindo nem ir para a órbita. Imagina para a Lua. Então, esse foi um dos maiores feitos que a humanidade fez de desafio, porque o computador que foi usado 10 vezes menos do que o celular que ela está usando ali agora. É impressionante, né? Se a gente olhar esse feito. E tudo começa com um sonho. Ele teve um sonho de colocar o homem na Lua, né? E aí eu vou trazer para aqui no vídeo seguinte, para vocês, que é uma coisa que pouco é falada, mas que eu gosto de colocar como uma motivação. Todo mundo sabe o Homem na Lua, todo mundo já viu o filme, eu já estudou, eu já vi o Neil Armstrong pisando na Lua. Essa é a parte mais famosa, que é o astronauta que pisou na Lua pela primeira vez. Mas uma empresa é feita de várias pessoas. A gente tem que se contribuir, tem que se ajudar. Várias pessoas trabalham para conseguir chegar lá. Ninguém faz nada sozinho. Lembra que não é herói. É o grupo tendo uma motivação e um objetivo, né? E aí eu gosto de trazer para cá o Kissinger, que fez um papel importantíssimo. Quando eu estava fazendo o teste para o foguete, um dos pontos mais importantes e se der errado na hora do lançamento? Engraçado, né? Lá atrás, em 60, aconteceu isso. Hoje, com o ônibus espacial, não tinha como, se der errado, não tinha como sair da nave. Mas poucas pessoas sabem que tinha como sair da nave lá atrás. E aí, mas para saber se funcionava ou não, alguém teve que fazer um teste muito interessante, que eu vou mostrar para vocês agora esse teste. Aqui o Neil Armstrong, e aí vamos ver o que ele vai fazer aqui, o teste. Não foi o Neil, foi o... Não sabe se vai funcionar. Ele subiu num balão a mais de 100 mil metros de altura. E ele tem que fazer alguma coisa que o empreendedor tem que fazer. Pular. Não tinha computador para abrir o paraquedas. Ele teve que abrir sozinho. Aí a câmera dele, olha só a câmera dele, tá vendo o mundo ali abaixo? Ali? Isso mostra muito o empreendedor. Você vai ter que pular. Você não sabe se vai abrir o paraquedas. Você não sabe se vai funcionar. Graças a Deus abriu o paraquedas, tá? Funcionou, tá? Ele está vivo, tá? Estrupiado, que é o empreendedor quando resolve as coisas, ele está estrupiado mesmo, está cansado. Aí faço os recordes. Vou falar os recordes que ele bateu no Guinness. Primeiro de velocidade, atingiu 988 km por hora. Um humano, tá? Não estou falando máquina. Recorde de queda livre, 13 minutos caindo. Então, isso foi um feito memorável
que ele fez. Não, imagina você ali na frente, olhando a terra embaixo e tendo que pular. Eu colocava esse... Por que eu trouxe isso para cá? Porque quando eu tinha empresa, sempre que eu falava que a gente ia fazer um projeto muito grande, muito difícil, muito complicado, as pessoas já tinham... Eu botava essa foto atrás da minha mesa. Aí eu falava, gente, ó, lembra? Jump, pula. Mas a gente não sabe se vai dar certo. Não sei se vai dar certo. Não sei se vai abrir o paraquedas. Depende de você. Né? Se ele dormisse, se ele desmaiasse, morria. Simples quanto isso. Entendeu? Mas, graças a Deus, ele deu certo. E é o que eu acho que os empreendedores e empreendedoras fazem. Eu já citei aqui a inovação, né? que eu falei. E quem mata as grandes empresas? Quem mata o Netflix? A Blockbuster, Netflix. O Apple Watch mata os relógios tradicionais, que agora todo mundo usa o Airbnb, os hotéis. Né? Todo mundo tem esse problema. Por exemplo, Facebook, que era o grande líder, Instagram, pergunta para minha filha o que ela usa hoje. TikTok. Entendeu? É simples. Você usa que o Google não tinha... Era o Search. Hoje, todo mundo está usando o ChatGPT, o Copilot. Né? Então, não existe líder. Sempre tem alguém que vai... E aí eu coloco esse gráfico aqui. Esse aqui é o ranking global de unicórnios. Né? Obviamente, Estados Unidos é o líder, mas o Brasil está aqui em 8º lugar. Poucas pessoas sabem disso. Porque o Brasil está lá no 8º. Eu botei todos os logos aqui, que vocês conhecem certamente muitos. Nubank, iFood, etc. Mas é um orgulho ver o Brasil aqui no ranking. E o nosso trabalho, eu quando vim para a Microsoft, falei, eu quero botar o Brasil no top 10. Já consegui botar o Brasil no top 10 aqui, já está lá. E agora estamos trabalhando para estar aqui, cada vez mais, competindo com Canadá, Israel e França aqui para chegar no grupo lá da Elite. É tudo dado público, tá? Tem a lista aqui, vocês podem entrar pela internet, CB Insights, unicórnios, vocês podem ver aqui. Só não tem um gráfico bonito, que aí é o direito autoral meu, tá? Lá tem o ranking só de tabela, mas a gente monta aí com a Microsoft, com os produtos, é só conectar o tomate e já monta o gráfico para você. Para concluir aqui, um outro dado que eu coloco, né, que é hoje a rapidez tecnológica que a coisa vai. Né? Por exemplo, quando foi criado o telefone, levou 75 anos para chegar a 50 milhões de usuários. O telefone todo mundo usa, acabei de falar do celular aí. 75 anos. Aí, o carro caiu para 62 anos, quando foi criado o carro. Aí, eu não vou falar todos, né? Computador, que todo mundo usa, 14 anos. Pokémon Go, olha só, 19 dias. Para chegar a 50 milhões de usuários. Então, olha a oportunidade que vocês têm. Quando eu criei a empresa, que eu cheguei a ter 1 milhão de usuários na minha empresa, a internet brasileira tinha 10 milhões. Tá? Só para você ter de pessoas usuários. Então, como hoje é absurdo o crescimento. Se você faz alguma coisa boa, se você endereça um problema real, se você tem a chance de você estar com um sucesso é grande. Tá? Mas não acaba por aí, não. Sabe quanto tempo o ChatGPT levou para alcançar isso? 5 dias. Tá? Então, a coisa... o Netflix, que todo mundo usa, 3 anos. Então, esse é o potencial que hoje a gente tem. A transformação é uma constante hoje. E o potencial é gigantesco. Que vocês podem explorar nas suas empresas, nos seus negócios, nas suas vidas. Então, olha a diferença que aconteceu nos últimos 80 anos aqui. A gente não está falando de um século. A gente está falando dos 80 anos. Saímos de 75 anos do telefone para 5 dias do ChatGPT. Mas, para fechar, eu sempre agora dou o lado bom, mas temos que falar também da realidade nua e crua. O unicórnio, que todo mundo fala que quer ser e quer chegar, só 0,8% vira unicórnio. Infelizmente, não é uma coisa fácil de chegar lá. Tá? É difícil. Aqui está a taxa de mortalidade, né? Começa com 1.000, chega a 8 lá embaixo. Não quer dizer que todo mundo morre, tá?
vende para alguém, né? Ou incorpora, faz fusão. Tá? Então, só para não dizer que não é também todo mundo morrendo. Tá? Mas o unicórnio mesmo, para resistir até lá, só 0,8%. Tá? E como é que... E aqui no Brasil não é diferente de lá de fora. A mortalidade é alta? Mas lá fora também é. Isso é um dado também. O mesmo CB Insights que mostrou o ranking, mostra também as causas de mortalidade. Eu botei em português aqui, para vocês poderem entender. Primeira causa de mortalidade não é falta de dinheiro. Sabe qual é? Faça um produto que ninguém compra. Tá? Essa é a causa principal, 42%. Por quê? Sou geek, sou técnico, faço um produto maravilhoso, mas não testei, não validei, não peguei no mercado, não resolvi um problema. Cheguei lá, ninguém comprou. Né? Esse é um dado importante. O segundo, claro, falta de dinheiro, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente está no Brasil também, então a falta de dinheiro é um problema sério. Tá? E o outro é time, pessoas. Briga de sócio, briga de pessoas, não tem um time diverso, não tem um time complementar, e aí acaba dando problema. Então, se vocês quiserem ou tiverem a oportunidade de terem a empresa ou trabalharem numa empresa, pensem nisso. Tá? Como é que a gente resolve o problema do ninguém compra o meu produto? Ele resolve um problema real? Ele foca na necessidade do cliente? Ela entrega valor para o cliente? E o cliente está satisfeito em comprar? Por exemplo, eu falei para vocês que eu cheguei a 1 milhão de usuários na minha empresa. Eu não gastei um centavo de marketing, tá? Até porque nem tem Google para fazer Google Ads, etc., na minha época. É tudo boca a boca. Então, se o cliente está satisfeito, você mostrou valor, ele recomenda para outro e você acaba tendo o sucesso que você precisa. Tá? Como é que a gente faz isso? Fazendo aquela coisa do MVP, prova de conceito, testa, valida, volta para cá, vai, testa com um, volta, pega feedback, volta. É muito importante. Aqui o que o CB Insights fala. A maioria das startups ficou meses fazendo o produto, viu e não testou com o cliente. Quando chegou no mercado, ninguém comprou. Tá? A segunda, falta de dinheiro. A gente criou os fundos aqui no Brasil para ajudar essa parte, mas lá fora tem muito fundo, lá fora tem muito investidor, lá fora está bem mais maduro que a gente. Graças a Deus a gente está melhorando aqui. E aqui, para fechar, o que a gente faz com startups aqui no Brasil para a gente ajudar? A gente tem o Founders Hub, é o programa da Microsoft para acessar nosso cloud, nossa nuvem, nossos projetos de mentoria, consultoria para todos, programas públicos abertos, vocês podem entrar na internet, olhar e se inscrever, é tudo gratuito, inclusive agora com faixa, se você está numa fase inicial, dentro da faculdade, pode aplicar, se você já está numa empresa mais avançada, pode também. Então, esse é um dado. A gente aqui no Brasil criou a Microsoft Participações com o fundo, o I é o fundo que a gente criou para resolver aquele problema dos 2% que eu falei. Várias empresas participam com a gente, várias empresas quiseram se juntar a gente. Porto Seguro, Suzano, AG Rio, Sabin, Flex, Positivo, Bangramed, Multilaser. Então, foi um grande sucesso, uma atratividade das pessoas. E eu gosto de botar sempre as empreendedoras, as fotos delas, para fechar meu slide. Então, são 9 empreendedoras que a gente já investiu aqui no Brasil, de vários negócios, várias áreas, desde fintech, retail tech, edutech, wellness, de bem-estar, que é a Radar Fit. Então, é muito bacana a gente ajudar empresas crescendo e se desenvolvendo, e que um dia podem se tornar unicórnios, que é o que a gente quer, ou uma grande empresa também, fazendo impacto no Brasil, que, por exemplo, melhorando a vida das pessoas, evitando que elas fiquem doentes, também é super bacana essa missão. Tá bom? Com isso eu encerro e abro para perguntas, para vocês poderem agora falar comigo. Boa noite. Nossa, eu tenho 2 perguntas. Primeiro, que empreender possui desafios e possui riscos. Então, quais iniciativas a gente precisa adotar para evitar que os sonhos sejam destruídos quando a gente começa a entender os riscos de se empreender e fazer com que se operacionalize realmente os sonhos desejados? E a segunda pergunta e como escolher as pessoas para conseguir alcançar esse sonho, porque ninguém faz nada sozinho? Tá. Primeiro ponto antes de empreender,
é ter o que você vai fazer. Né? Então, você pergunta, qual é o problema que você está resolvendo? Qual é o seu objetivo? Gera valor para o seu cliente, gera valor para o mercado. Então, o primeiro risco é fazer algum produto que ninguém compra. Então, acabei de mostrar para você. Então, como é que você mitiga isso? Avaliando a hipótese, testando vários cenários, várias alternativas. Né? Então, esse é o primeiro tópico para a gente poder fazer algo que realmente tem uma aceitação. Exemplo, meu caso. Né? Todo mundo precisa ser treinado. Né? E era caro você treinar todo mundo presencialmente. Passagem, hotel, custo de impressão, material, o espaço. Então, era uma necessidade. As empresas precisam reduzir custo, melhor produtividade e mais, comodidade, porque a pessoa pode ser treinada em qualquer hora. Tem pessoas que trabalham de manhã e querem estudar de noite. Tem pessoas que não gostam de estudar de noite, que estudam de manhã. Então, é uma necessidade. Então, foi isso que a gente mapeou. Então, a primeira coisa é mapear. A segunda coisa é você testar depois. Faz um protótipo, faz um que a gente chama Minimal Valuable Product, MVP, produto mínimo, para testar. E aí você retroalimenta o sistema com o feedback. Terceiro ponto, você colocou muito bem, pessoas complementares. Então, vamos dar o exemplo do meu caso. Né? Chegou um tempo, todo mundo era engenheiro de computação, todo mundo era developers. Todo mundo desenvolvia. Aí chegou uma pergunta, mas quem vende aqui na empresa? Se todo mundo programa, quem vende? Não dá, né? Aí a gente falou, não, Franklin, você então vendia computador para ganhar dinheiro na época da faculdade? Então, você já vende alguma coisa, então vende aí também. Então, foi isso. Então, a gente tem que botar uma pessoa para vender, uma pessoa para fazer marketing, uma pessoa para ser o developer, uma pessoa para ser o administrador da empresa. Então, as empresas geralmente falham porque não administra, aí gasta sem controle, a pessoa não tem uma pessoa com relacionamento a cliente, aí geralmente quem é developer não tem um engajamento direito com o cliente. Então, esse para mim, é o primeiro Lego que você tem que montar. Né? Se eu sou bom de developer, pega algum sócio que é marketing, vendas, administrador, para você poder se complementar. Fazendo isso, já é uma receita bacana para evitar o risco. Né? Risco zero nunca vai ter. Né? O mercado pode mudar, a inflação pode criar, pode vir um Covid novo. Enfim, isso não tem como controlar. Mas, pelo menos, os riscos controláveis, eu acho que vale a pena você endereçando dessa maneira. Tudo bem? Obrigado. Hoje a Microsoft oferece vários serviços e várias ferramentas, e a minha pergunta é, como que a gente pode usar essas ferramentas que tem disponível pela Microsoft e como tornar isso escalável? Então, hoje a Microsoft tem as ferramentas, tem as licenças, e como que a gente pode utilizar essas ferramentas disponíveis e escalar o negócio? Tá. Vou dividir em... Vamos pensar que você é um empreendedor, você quer ter uma empresa. Então, tem uma ferramenta chamada, um programa, na verdade, nem uma ferramenta, chamado Microsoft for Startups Founders Hub, que você vai, se matricula, se inscreve, e você consegue ter acesso às nossas tecnologias. Tá? O que é as nossas tecnologias? São as ferramentas de desenvolvimento, as ferramentas de produtividade, são as ferramentas, a maioria das ferramentas da Microsoft estão lá dentro, e acesso à nossa nuvem, que também é importante. Né? Não estou falando só do Office, não estou falando só do GitHub, estou falando também do Cloud, do Azure, por exemplo. Tá? O ChatGPT, o Copilot, todos esses. Então, isso é gratuito. Você recebe por um tempo. Um programa anual pode ser renovável por mais um ano. Então, e tem várias faixas. Então, se eu sou um estudante, eu posso ganhar $100 de crédito. Se eu sou uma empresa mais adiantada, eu posso ganhar 1.000. Tá? Estou dando um exemplo, vai por faixa. Então, isso é uma forma de você ter acesso à tecnologia e poder criar a sua empresa sem custo. Diferente da minha época, né, hoje você pode, na sua casa, literalmente, criar a sua empresa sem precisar de nada. Na minha época, eu tinha que botar um servidor local, tinha que ter a rede, tinha que ter a conexão, porque eu não tinha essa benesse da nuvem, né? Eu boto lá hoje, no Azure, eu crio o site, boto lá na internet, boto no app conectado para fazer tudo automático. Até faturamento faz, cara. Olha só que maravilha. O marketplace da Microsoft, até você pode vender seu produto por ele.
E ele faz o faturamento para você, faz tudo, tipo, você está na tua conta. Na minha época, deu uma confusão danada. Então, hoje está muito acessível e fácil você ter acesso. Então, nesse caso, eu estou focando para startup. E aí, se você é uma empresa, aí já é uma outra forma, aí já é uma outra diferença. Mas eu vou focar aqui na vida de startup, tá bom? Mais alguma pergunta? Boa noite. Boa noite. Quando a gente fala de um empreendedor que começa do zero, ele não tem nenhuma estudo, por exemplo, e ele quer começar com algo tech, o que você daria de conselho para ele? De fato, assim, ele não tem nenhum ensinamento assim, técnico, vamos se dizer assim. Tá. Primeira coisa, vou dar uma boa notícia para você. A Microsoft tem vários cursos gratuitos hoje na internet. Então, a gente tem o Conecta Mais, por exemplo, que você pode... você tem o Mais Brasil, você tem várias áreas que a Microsoft, o Learn, que a gente tem. Então, existem... Eu vou dividir em caminhos aqui, tá? Primeiramente, alfabetização digital. Vamos falar. Microsoft tem curso de alfabetização digital, por exemplo. Para qualquer pessoa. Não estou nem falando de empreendedor agora, estou falando de pessoas que não conhecem tecnologia. Eu quero ter acesso, saber como é que usa o Windows, quero saber como conecta um computador, como liga, como acessa a internet, tá? Então, a gente tem isso também. Tudo está na internet gratuito hoje, tá? Depois o time passa para vocês, só porque não tem quadro aqui, não tem internet, mas temos acesso à alfabetização digital. Depois a gente tem, se você já conhece a alfabetização digital, você já está num nível, vamos chamar básico, eu quero me tornar um desenvolvedora. Aí você tem os cursos de desenvolvimento. Aí você tem outros sites que você pode acessar, Microsoft Learn. São centenas, para não dizer milhares, de cursos gratuitos que você pode. E com trilhas. Eu quero ser um arquiteto de soluções, eu quero ser um desenvolvedor, eu quero ser um engenheiro de dados, eu quero ser um prompt engineer, que agora está na moda. Tudo isso você vai poder dar, e ele já vai te dar a trilha. O que quer dizer a trilha? Para você ser um engenheiro de dados, você tem que fazer 9 cursos. Cada curso tem 1 hora de duração, 2 horas de duração. Aí ele te dá toda a trilha para você. Então, é só você escolher a trilha que você quer e já vai fazer. Não, isso não custa nada. O que vai custar é você fazer a certificação, para você ganhar o diploma, a certificação, que aí tem ganha um selo, né? System Engineer, na minha época, não sei como é que... Solution Developer e tal. Aí você paga, isso é pago, tá? Então, essa é a segunda coisa. A terceira coisa que eu falei do Conecta Mais é que, se você faz um treinamento, você está apto a buscar um emprego. Então, o Conecta Mais é exatamente isso. Ele pega as pessoas que fizeram os treinamentos e as empresas que estão contratando, porque hoje a área essa área de desenvolvimento está bem aquecida, e aí ele fala, se você é um engenheiro de dados, essas são as vagas que estão disponíveis. Aí você já sabe a vaga e já aplica para lá. Então, você tem a chance de buscar emprego. Aqui eu não estou falando de empreendedorismo, estou falando de você estudou, se alfabetizou digitalmente, virou um desenvolvedor, tem uma qualificação, você consegue buscar um emprego e a gente tem isso lá. Já foram milhões de pessoas treinadas na Microsoft nesses programas e centenas de pessoas já conseguiram emprego nisso. Então, eu recomendo você acessar lá, depois o Lessa, o time, passa esses detalhes para vocês aqui. A gente tem isso tudo estruturadinho, com os links, com tudo, para vocês acessarem, tá? E, por último, se você quiser ser uma empreendedora, aí tem o Microsoft Founders Hub para Startups, que tem também o cloud gratuito, que aí você aprendeu já a fazer, aí você vai lá e configura o Azure gratuitamente para a sua empresa, para fazer o seu produto, tá bom? Obrigada. Nada. Olá, boa noite. Boa noite. Nós estamos vendo essa crescente das IAs. Como você enxerga a crescente das IAs no meio do empreendedorismo, visto que a tendência são os empreendedores desenvolverem cada vez mais produtos baseados com o IA? Você acha que essa vertente pode acabar saturando em pouco tempo? Primeiro, eu acho que o IA veio para facilitar a nossa vida, né? Eu adoro o tema que a Microsoft, o nome que ela bota de copiloto, porque o copiloto não pilota, ele ajuda, né? Então, vou dar um exemplo do developer, né? Na minha época, eu sou engenheiro de computação, tá? Então, eu desenvolvia, tá? Tem uma coisa, por exemplo, vou dar um exemplo de uma coisa que eu achava chatérrima.
documentação, tá? Você sabe quando você fala aquele X, o que é X, aquela variável? O que é o Y? O que é o Z? É CPF? É o endereço? É o RG? E as pessoas, sabe que os developers têm uma mania muito interessante de não falar o que é. Você sabe? Eu usei o X, depois eu não me lembro, depois tem que ficar vendo onde que é aquela variável. Você sabe aquela coisa? Né? Aí, quando você faz um programa do Hello World, aquela coisa, aí é tranquilo, porque o X é o nome e está tudo bem. Agora, quando você faz um programa com 100 mil linhas, 200 mil linhas, isso vira um grande problema. O IA hoje, o GitHub Copilot, faz a documentação para você. Ele já olha lá e vê o X, ele está usando para a idade, então eu já sei que é a idade. Eu estou usando para CPF, ele já sabe que é CPF. E ele já me recomenda aquela validação, se o número está correto do CPF, sabe? Ele já faz isso para você automático. Então, isso para mim é uma vantagem assim, muito grande, porque vocês vão poder desenvolver mais rápido, sem se preocupar com coisas que vocês não gostam, a maioria não gosta. Respeito aqui a diversidade, se alguém gosta de fazer documentação, tudo bem, tá ok, beleza, mas isso já faz. Então, isso ganha tempo para você poder fazer coisas de que resolvam um problema e que não perde tempo fazendo a documentação. Eu estou dando um exemplo da documentação só para ser mais... Mas ela falou de alfabetização digital. Eu, por exemplo, posso ser que eu precise de fazer um código numa linguagem que eu não estudei. Eu sei fazer C#, mas eu não sei fazer Python, por exemplo. O GitHub transforma para Python o seu código, olha só que maravilha! Então, eu não preciso ficar estudando todas as linguagens. Então, estou dando um exemplo que ele já transforma para a linguagem. Ele já monta para você. Então, o IA... Eu estou dando o IA o GitHub, que é o do desenvolvimento, mas vários IAs. Eles ajudam muito as pessoas, né? Eu, por exemplo, que recebo 200 e-mails por dia, mais ou menos, se eu não tivesse o Copilot do Outlook, a minha vida ia ser um grande problema, porque eu consigo hoje responder muito mais rápido, eu consigo hoje fazer muito mais do que eu faço, do que eu fazia, sem ter isso, que eu tinha que responder todos os e-mails. Hoje ele já sugere respostas, ele já sugere para mim a priorização. 200, qual é o mais importante dos 200? Ele já me diz quais são os melhores, os mais importantes, principalmente, né? Minha chefe, o chefe do meu chefe, né? Então o Copilot te ajuda, olha só, por isso que ele é o copiloto. Ele falou: olha, sua chefe te mandou esse e-mail aí, responde aí, que já faz um dia que você não respondeu para ela, né? Entendeu? Então, eu acho que é uma tendência que veio para ficar, veio para ajudar, e que, se a gente sabe usar, a gente vai ficar muito mais feliz e muito mais produtivo atualmente. Tá? Eu não acho que vai... eu acho que o debate... Eu acho que essa é a forma que eu vejo e que eu estou usando. Eu uso o Copilot no Outlook, eu uso o Copilot na apresentação do PowerPoint. Outro dia, não essa, tá? Essa semana mesmo eu tive que fazer uma apresentação. Me perguntaram uma coisa que eu fiz uma apresentação há 5 anos atrás. Eu não sabia onde estava no backup. Não estava na minha máquina, porque eu já tinha mudado de máquina, de 3 anos a gente mudou de máquina, não estava lá na minha máquina. Eu cheguei com o Copilot. Eu estou fazendo uma apresentação de tal tema, eu tenho essa apresentação em algum lugar. Acha para mim. Em 3 segundos, ele me deu a apresentação que eu tinha há 5 anos atrás, na minha máquina, coisa que eu ia perder um tempão olhando em todos os meus backups, em todos os documentos, né? E aí eu já falo, não, beleza, então você adapta esse contexto para esse e já faz, e ele já montou a apresentação, ele até botou o coraçãozinho agora, que naquela época eu não tinha 5 anos atrás, aquele coraçãozinho, aquele slogan, ele já fez tudo automático para mim, olha que maravilha, entendeu? Eu falei, gente, eu ia gastar uma noite inteira, porque a apresentação eu não consigo fazer durante o dia, eu tenho que fazer à noite, porque eu tenho muita agenda. Eu falei, perdi até a meia-noite fazendo, levei 5 minutos. Então, isso para mim, como estou dando exemplos reais meus, é maravilhoso. Assim, eu não consigo me imaginar hoje sem isso. Mais uma pergunta aí? Boa noite. Então, indo nessa parte das gamas que nós temos de startups, o unicórnio, para que se chegue até ali, praticamente uma meta a se alcançar, né? Coisa possível. Uhum. Tendo as startups de hoje, qual segmentação que colocaria como sendo
já saturada e algo a ser explorado? Né? Uma vez que seria tão difícil para chegar até lá, qual que teria um caminho talvez aí mais fácil, não tendo muitas naquele segmento? Tá, a primeira, você está falando de segmento, né? Eu não vou nem falar de estágio de maturidade, só vou dividir aqui, tá? Estágio de maturidade, unicórnio é um estágio de maturidade. Empresa que vale mais $1 bilhão, já fez várias rodadas de investimento, tá? Eu vou pegar a sua pergunta como áreas que podem ser interessantes para criar um negócio. Aquele famoso ditado, oceano vermelho e oceano azul, que nem o livro, né? Você sabe, está saturado e sem saturado. A gente tem que olhar as novas tendências. Eu gosto de pensar assim, primeiro uma necessidade de mercado, pode não estar saturado, mas tem uma necessidade. Vou dar um exemplo, né? De até uma startup do Wii, a Unbox, que a gente investiu. Veio o Covid, vários negócios pequenos, pessoa que vendia bolo lá na frente da empresa, a empresa ninguém mais vai trabalhar, a pessoa vai quebrar. Muitas pessoas criaram venda pela internet. Então, a Unbox fez isso, criar e-commerce de pequenos negócios para vender na internet. Então, isso é uma necessidade. Não estava saturado o mercado, não estava, todo mundo estava precisando disso. Né? A pessoa que vende bolo, a pessoa que vende pipoca, vende qualquer coisa que vendia, o costureira, qualquer coisa precisava fazer pela web naquela época. Então, a gente olha primeiro a necessidade, porque aí tem o mercado, tem o comprador, tem como você ganhar dinheiro, tem como você crescer o seu negócio. Outro são as novas tecnologias. Olha o que eu tenho aqui. Alguém sabe o que é isso aqui? Que está aqui atrás? Evidentemente me perguntam, né? O que é isso que está aí atrás? É o computador quântico que a Microsoft está desenvolvendo. Então, Quantum Computing, que é o novo modelo computacional do futuro, é algo que vai realmente revolucionar muita coisa. O próprio inteligência artificial que você citou, vários produtos estão sendo criados agora com apoio da inteligência artificial. Então, é importante você identificar uma tendência que está sendo criada, que está sendo mostrada, para você aproveitar aquele momento. Então, por exemplo, hoje com o IA, vou dar um exemplo de coisas que já aconteceram, essa aí já foi, mas hoje o IA, a inteligência artificial, consegue com 98% olhar o exame radiológico e prever com 98% de chance que se você tem uma doença ou não. É mais assertivo do que o humano. Várias empresas criaram produtos de medicina, de telemedicina, para se engajar nisso. Então, é uma oportunidade. Doenças, as pessoas têm doenças, se a gente quer melhorar a vida das pessoas para elas viverem mais, e para isso tem que identificar a causa da doença mais cedo, que não adianta descobrir quando já está lá na frente. Né? Então, foi um nicho. Isso já gerou um monte de empresa. Então, a pessoa tem que olhar isso dizendo, olha, isso aqui vai dar um mercado bom aqui. Vamos atuar aqui e vai. Então, eu vejo hoje que com a inteligência artificial, vários outros caminhos estão sendo abertos. Basta você olhar e criar alguma coisa que endereça uma solução, um problema real da sociedade, da empresa ou do mercado que você está, no caso do Brasil. Tudo bem? Queria agradecer a todos pela oportunidade, espero que tenham gostado e desejo a vocês um bom evento aí, tá bom? Grande abraço, pessoal.